Boa tarde. Boa tarde. A senhora consta aqui com os dados protegidos, consta como testemunha protegida 1. Vou me referir à senhora, se for necessário, dessa maneira, tá certo? Sim. A senhora está aqui hoje para ser ouvida, tem o dever de falar a verdade, toda testemunha tem esse dever. Sobre esse caso, queria saber da senhora, resumidamente, o que a senhora sabe, se viu alguma coisa, se teve algum contato, caso positivo, que contato que a senhora teve, o que viu, o que soube. Eu soube que entre uma semana, estourando 8 dias antes, o Alexandre, o Peixoto, ele teve uma desavença com o baleado, o Hugo Baleado, que é o Bruno Miguel Amaral. O que aconteceu? Eles discutiram, a mulher do Alexandre me ligou pedindo para que eu fosse até a casa dela, para que fosse conversar com o Alexandre, para saber o que foi que houve, para poder não deixar ele sair para a rua, porque o baleado tinha ameaçado o Alexandre. E chegando lá, o Alexandre estava exaltado, falando que tinha tido desavença com ele, não quis me falar o que foi que houve. Aí a senhora conversou com a senhora nesse momento? Sim. Aí eu conversei com ele, expliquei para ele que era para ele poder ficar tranquilo, que não era para ele ficar na rua, porque o baleado, ele não tinha uma... Na verdade, ele não era bem visto na comunidade, ele vendia droga, ele era usuário também, vendia droga também na comunidade. Aí eu conversei com ele, falei com ele que não fica na rua, fica mais atento, para ele não querer fazer nada contra você, porque você fica, às vezes você vai comprar alguma coisa, ele pode querer fazer alguma coisa contra você ou mandar fazer alguma coisa. Aí o Alexandre falou, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada não. Aí passou alguns dias depois, eu vi o Alexandre indo para o aniversário da sobrinha dele. Aí eu falei, Alexandre, e aí como é que você está? Ele falou, estou bem. Eu falei, mas e aí, tem alguém te ameaçando, está acontecendo alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, então, bom, tá tranquilo. Passou alguns dias, foi aí que eu soube do que realmente aconteceu. Tá. Para contextualizar, a senhora conversou com o Alexandre, qual que era a sua relação com ele? Eu era irmã dele. Quando ele comentou com a senhora desse problema com o tal de Bruno, ele explicou exatamente qual foi o motivo em si específico? Ele só falou que foi por causa de drogas. Drogas? Isso. Tá. Um pagou, o quê? Não quis pagar pro outro? Ou um acusou o outro de alguma coisa? Ele falou que teve um desentendimento. Parece que o baleado tinha falado que ele estava usando. Teve desentendimento sobre droga. Ele não quis entrar em detalhes. Entendi. O Alexandre, ele trabalhava nessa época? Ele trabalhava como ajudante de pedreiro na época, porém ele estava desempregado, mas ele tinha curso de vigilante patrimonial e fazia extensão para detetive particular. Ele tinha ou estava fazendo para detetive? Ele estava fazendo, ele já estava ingressando na área de detetive particular. Tá. Ele andava com algum distintivo, com algum crachá, alguma carteira que o identificasse ou que tivesse alguma... Sim, ele andava assim com um distintivo. Aí quando a esposa dele teve ciência do distintivo que ele andava, ela exigiu para que ele deixasse guardado em casa. Tá. E era o quê? Detetive? Sim, segurança? já tinha escrito detetive. Nome detetive. Isso. Ele tinha arma ou andava com arma? Não. Alguma vez quando ele trabalhou armado? Sim, ele trabalhava armado quando ele estava trabalhando com ele na área de segurança patrimonial. Trabalhava armado dentro do patrimônio. Com a arma da empresa, então. Sim. Tá. Ele tinha porte, tudo? Dentro do patrimônio, sim, fora não. Sim, mas podiam trabalhar com arma ainda que ali dentro da empresa, então. Sim, sim. Tá. Ele teve desentendimento com alguém além do Bruno, que ele teria falado para a senhora? Não, só foi com o Bruno. Na verdade, o Bruno já tinha... ele falou para mim que o Bruno tinha ameaçado ele. E após o desaparecimento dele, chegou a ter conhecimento que tudo começou a partir do baleado.
foi julgado, foi mantido em cárcere, no cativeiro, foi levado pelos os caras que arrebataram ele. Foi tudo por motivo do dono. Tá certo. Ministério Público? Tudo bom, testemunhador? Boa tarde. Eu sou o Leandro, né? Vou te fazer algumas perguntas, tudo bem? Sim. Testemunha 1, perdão. Obrigado, excelência. Testemunha 1, boa tarde. Para quem não teve a oportunidade de conhecer o Alexandro Peixoto, o que a senhora pode nos dizer sobre ele? Olha, para começo, ele era um cara muito bom. Se ele não tivesse dado nas mãos, ele fazia com que a pessoa não deixasse de comer, não deixasse de trabalhar. Até um dos réus que foi julgado, ele deu emprego para essa pessoa comia na casa dele, convivia com ele, sabia que ele não era nada. Ele era um pai de família, ele deixou 5 filhos. O que matou ele hoje não foi uma arma de fogo, não foi uma arma cortante, foi a língua de pessoas que achavam que tinham direito de tirar a vida de outro. Ele deixou hoje uma mãe que até hoje toma remédio controlado, deixou uma filha de 15 anos que se corta ainda nos braços ainda, deixou um filho de 2 anos. Entendeu? Ele não matou só, eles não mataram só um homem, matou um pai de família, matou um filho, matou um irmão, matou uma pessoa que não tinha nada nas mãos, mas fazia de tudo para poder manter o que tinha que manter, para manter a família dele bem. A senhora tinha um bom relacionamento com o seu irmão, então? Ele era meu herói. Teu herói? Meu herói. E as consequências da morte dele para a família da senhora, então, foram devastadoras, estão sendo ainda devastadoras, é isso? Ainda A senhora menciona que uma das filhas desenvolveu automutilação, é isso? Ela se fere? Sim, a filha, na verdade ela é gêmeas com outra, uma faleceu por pneumonia e ficou a Alexandra de 15 anos, ela até hoje passa para psicólogo e até hoje quem paga o psicólogo dela sou eu. E a mãe de vocês também sofre com esse fato ainda? Sim, acabei de falar com ela, ela começou a chorar, eu falei, calma, vai dar tudo certo. Entendi. Qual que é a idade do seu irmão, quando ele morreu? 29 anos. 29 anos. 29 anos. Entendi. A senhora menciona que ele, inclusive, proporcionou emprego para um dos réus deste processo, é isso? Sim, o João Henrique. João Henrique. Vulgo Henrique. O João Henrique é um dos envolvidos aqui no caso, é isso, né? Sim. A senhora sofreu algum tipo de ameaça, quer no passado, quer atualmente, em decorrência de estar colaborando com a justiça, de estar vindo aqui ao fórum? Isso acarretou algum problema para a senhora? Só um comentário que eu tive que me preocupar com o João Henrique, porque o irmão de uma conhecida minha estava preso no mesmo local que ele acabou comentando que já sabia quem estava vindo depois contra e quem depois contra ele aqui. Então houve aí, a senhora ficou preocupada por conta desse comentário que ele fez? Sim, fiquei. Entendi. E ele veio, esse comentário do João Henrique? Positivo. Tá certo. A senhora menciona aí que o Bruno, então, teria ameaçado o seu irmão, né, o Peixoto aí. Ameaçado, só para a gente ter clareza, ameaçado de morte, é isso? Sim. Ameaçado de morte. Era Sim. esse o problema e foi essa a conversa que a senhora teve com o seu irmão ali naquele momento? Sim. Nada, posso falar? Fica à vontade. Na época que o baleado fez toda a fofoca, porque por isso foi fofoca, falando coisas que Alex não era, ele achou que Alex iria ser arrebatado e que ia ficar por isso mesmo. Só que houve uma contradição entre eles mesmos e acabou levando ele também para julgamento. Só que chegando lá, a polícia invadiu o local e ele acabou sendo salvo. A senhora poderia explicar um pouquinho melhor? Primeiro, assim, qual foi essa fofoca que ele teria contado? E qual foi a confusão que fez com que o Bruno também fosse levado ali para julgamento? Ele relatou, os comparsas dele, que o Alexandre era a polícia, que o Alexandre era matador de BCC, que o Bruno, só para deixar claro que é o réu aqui presente, é isso? Isso, ele mesmo. Tá.
ele teria feito essa, entre aspas, fofoca, então, para os comparsas dele. Sim. A senhora menciona comparsas, são outros membros do PCC, é isso? Na verdade, são facções que alegam ser do PCC. Final dos 14. Entendi. Entendeu? Mas fazem parte aí, embora com denominações diferentes, ou órgãos diferentes aí dentro da estrutura, são da organização criminosa PCC, é isso? Sim. Que se Tá. jogam Deus. Oi? Que se jogam Deus. Que se julgam Deus. E aí houve essa fofoca e a senhora então menciona que alguma confusão fez com que o Bruno também fosse levado, é isso? Sim, porque na verdade o Alexandre, na época que ele foi levado, que manteram ele na chácara e bateram muito nele, no Alexandre, levaram ele também para poder ele falar. Ele disse que o Alexandre era uma coisa do PCC, aquela coisa toda, só que na contravenção de conversa dele, viram lá que não era nada daquilo que ele estava falando, relatando. Então ele ia ser morto também. Por ele ser morto, no dia que ele ia ser morto, a polícia invadiu. Ele acabou sendo salvo. Então ali, porque a senhora ficou sabendo, ali nos debates acabaram descobrindo que a fofoca que ele passou para frente não procedia. Não procedia nenhuma. E aí, por consequência, ele também ia ser um dos executados, é isso? O que salvou o Bruno foi a abordagem policial, é isso? Infelizmente. Entendi. E só para a gente entender isso, testemunhão, a senhora soube disso quando e por intermédio de quem? Eu fiquei acompanhando toda a investigação. Eu não saía de dentro da delegacia. Pode perguntar para a doutora delegada. Todos os dias eu estava dentro da delegacia. Eu procurava o Alexandre. Eu procurei o Alexandre em todas as favelas que o senhor possa imaginar. Eu fui no Morro do Macaco, Sete Praia, tudo, Santo André. Só que todas me confirmaram, todas me confirmaram que o Alexandre não tinha sido levado por nenhum traficante de fora da área. Foi dentro da área que o Alexandre tinha sido levado. Eu pedi o corpo do Alexandre, ofereci valores, ofereci o carro, ofereci tudo que eu podia oferecer para que me desse o corpo dele. Me negaram. E no dia que o Alexandre foi morto, no dia 22 de madrugada, ele estava dentro da favela do Minhu. Foi quando eu soube que falaram lá, gritaram, o policial foi morto. Aí eu perguntei que policial. Aí todo mundo ficou calado. Foi aí que eu tive a certeza que o Alexandre tinha sido morto nessa data. Entendi. Eu ia abordar isso posteriormente, mas a senhora já mencionou, então, até hoje o corpo do seu irmão não foi encontrado. Infelizmente não. E a senhora continua nessa busca? O que a senhora tem feito ainda em relação a esse assunto? Há alguns dias atrás, passou até na televisão, eu estava na delegacia, aí houve-se uma denúncia com o último julgamento que teve, que o último réu me informou posteriormente onde ele poderia estar o local do corpo. A polícia entrou, eu pedi para entrar também, levei enxaves, a gente levou enxaves, levou um monte de coisa. Eu acabei junto com a polícia também, mas infelizmente a gente não... A senhora com as suas próprias mãos foi ali auxiliar, Sim. descobrir eventualmente o resto aí do... Sim, até hoje eu tenho uma enxada dentro do meu carro. Entendi. Até hoje. Entendi. Como que a senhora ficou sabendo, ou o que a senhora ficou sabendo sobre o arrebatamento do seu irmão? Ele foi pego onde, por quem? Foram várias conversas que eu ouvi, várias. Mas de fato que realmente precisou mesmo foi o que a delegada falou para mim. O Alexandre tinha saído para comprar cigarros, como ele tinha vindo a comunidade com a esposa dele, ele ia comprar cigarros. Porém, ele passou ali na chácara da Maceno, começou a beber com algumas pessoas. Saindo da chácara da Maceno, ele foi no Bar do Sino. Bar da Batata, Bar do Sino. Um é de frente ao outro, é isso? Um de frente para o outro. Tá. Ficou até de manhã. Saindo de lá, ele foi pego ali no Vila União, no Hospital Vila União. E a senhora sabe quem o pegou? Não sei quem foi que pegou. Foi por carro? Se foi um carro verde, Sei. de cor escura, levou ele. Entendi.
E também, o nosso caso aqui, lamentavelmente, tem uma segunda vítima. Também houve, então, uma outra pessoa que foi pega, é isso, né? Sim, o Fernando. O Fernando. A senhora conhecia o Fernando? Só de vista. Só de vista. E ele foi arrebatado no mesmo momento que seu irmão, posteriormente. O que a senhora sabe sobre o arrebatamento do Fernando? O Alexandre subiu de quarta para quinta. O Fernando foi levado no domingo dentro de casa. Ele foi chamado, subiu as escadas, pediram para ele poder colocar uma blusa, ele colocou a blusa e pediram para ele acompanhar dentro do carro. Entendi. E eles foram levados para onde? O Fernando, eu não sei exatamente para onde ele foi levado, porém eu vi um vídeo dele, ele sendo julgado dentro de um quarto. Ele estava com as mãos e os pés amarrados e estava de cabeça baixa e estavam coagindo ele, gritando, mandando ele falar coisas que posteriormente eu não sei se ele fazia. O Alexandre também viu um vídeo dele também, ele estava sendo julgado, ele estava no meu sofá sentado, tinha um monte de gente, eu podia reconhecer duas vozes, que a do Marlon eu reconheci e a do Caio eu reconheci também, que estava no meio, e estava gritando com ele, falando com ele, fala logo, e o Alexandre estava com a mão nas costelas, continuamente se estudou, deve ter apanhado muito. E essa cena, essa sala, era localizada em que lugar? Não era uma sala, era um sofá, parecia ser um bar. Tinha uma mesa de sinuca, atrás tinha um balcão e tinha bebidas nas prateleiras. A senhora sabe se o Peixoto foi levado para alguma chácara? Ele foi levado para a chácara. Ele foi, na verdade, bateram muito nele nessa chácara. Até onde eu sei, pegaram, parece que um taco aquele taco de pau e bateram muito nele até que quebraram o braço dele. Entendi. E essa chácara fica onde? Fica ali depois do restaurante Varandas. Eu não tenho o nome agora exato na cabeça, mas é uma chácara de difícil acesso. Entendi. A senhora conhece ou é familiar o nome Rafael Chepinski para a senhora? Não. Não. Nariz, apelido Nariz, a senhora... Eu ouvi falar dele mediante a delegada. Entendi. A senhora conhece o Felipe, apelido Mandibu ou Madibum? Sim, conheço. Conhece. Sabe se ele tem algum envolvimento com a morte do seu irmão? Envolvimento eu não sei. Posteriormente, eu sei que ele também foi arrebatar o senhor Fernando no domingo para levar o Fernando para o local. Ele foi um dos que foi atrás do Fernando, apelido Coquinho, certo? Sim. O Felipe, na ocasião, ele namorava alguém? Felipe, não namorava ninguém. Qual é o nome da irmã do Felipe? Meu Deus, esqueci. Mas eu conheço ela. Então, o nome não me importa de fato. Ele tem uma irmã? Vamos dar Ele um passo tem uma atrás. irmã, foi ela que chegou até mim e falou para mim. É isso que eu queria perguntar para a senhora. A senhora teve contato com a irmã dele e o que ela disse para a senhora? Eu tinha muito conhecimento com ela, eu falava muito com ela. Aí passou, na semana que eu estava procurando o Alexandre, ela falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu não sei até onde é verdade, mas eu ouvi da boca do meu irmão. Ele estava conversando no telefone com uma outra pessoa e ele falando que o Franco tinha sido morto e que tinha levado ele para o Riacho Grande, tinha colocado uma pedra, amarrado a pedra na perna do Alexandre e tinha jogado o Alexandre no mar. Aí falaram que o Alexandre já tinha sido evaporado. Aí ela pegou e falou para mim assim, mas você não pode falar nada que eu falei. Eu só estou falando para você porque eu sei a dor que você está sentindo. Aí eu falei, mas até onde você quer chegar até onde com isso? Porque querendo ou não, você está complicando o seu irmão. Aí ela falou, nada, eu não vejo o porquê não falar para você, sendo que eu sei que meu irmão fez a coisa errada. Eu sei que o Alexandre não fez nada. E ela também teria dito de uma conversa que ela ouviu do Felipe com o Bruno Baleado? Ela disse que eles dois tinham muita amizade e que o Bruno Baleado ficava muito ali na favela do Tio. Favela da onde? Tio. Próximo, em frente ao Tio, mercado Tio. Entendi. E a senhora menciona que a senhora já conhecia o Bruno antes, é isso?
De vista do bairro. O que a senhora sabia sobre ele? Traficante. Traficante de droga. Ele se dizia membro do PCC? Aliado. A senhora já tinha conversado com ele alguma vez? Graças a Deus não. A senhora sabe se o seu irmão, o Alexandre, tinha tido algum contato com ele, fora esse episódio aí que gerou a ameaça dele? Conheciam de vista. Conheciam de vista. E sabe dizer por que o seu irmão foi executado, mesmo a fofoca que o Bruno passou adiante tendo sido ali desmentida na ocasião? Na verdade, no dia que o Alexandre foi levado pelos migrantes, e no dia que constataram que ele tinha falado demais, constataram, pediram para que ele fosse levado, para que ele fosse confirmar o que ele tinha falado antes sobre o Alexandre. Uhum. Só que foi no dia que se evadiu a polícia, ele foi preso, junto com o Cleo Max foi preso, e foram levados. Como o Alexandre já tinha sido torturado, Alexandre tinha sido muito torturado, então eles não quiseram entregar o Alexandre do jeito que estava. Então a gente separa a vida dele. Separam a vida dele, entendi. O bairro ali, a senhora, onde a senhora mora, ou morava, não sei se mora ainda, mas também não precisa dizer isso, até para sua proteção, mas o bairro ali é dominado pela criminalidade? Sim. Sim. Quando a gente fala de criminalidade, a gente está falando de PCC, é isso? Sim. Sim. A senhora está familiarizada com um termo que é empregado aí, me parece, uma das estruturas do PCC, que é disciplina. A senhora sabe o que é o disciplina? Disciplina na verdade, é o chefe do local onde estava acontecendo o tráfico de droga, a boca. É tanto que eu não conhecia até então esse nome. Eu vim conhecer a partir do momento que eu fui atrás do Alexandre e eu entrei em várias favelas e pediram para eu aguardar a disciplina e a disciplina iria conversar comigo. Foi na hora que eu perguntei para um dos que estavam vendendo droga, eu perguntei o que é disciplina. Não, é o nosso aliado, o nosso chefe. Aí me chamaram de cunhado, eu não sabia por que me chamavam de cunhado. Foi daí que eu tive entendimento que é na linguagem de vagabundo deles. Entendi. E quem que era o disciplina ali da região? O Marlon. O Marlon. Sim. Cujo apelido era? Ai, não me lembro o nome, mas o nome dele é Marlon. O apelido Pé de Urso de Pé de sua Urso. familiar, é isso? É É isso mesmo? Pé de Urso. Ele E o Marlon, ele teve envolvimento, portanto, aqui também na morte do seu irmão e do Coquinho, é isso? Sim, na verdade eu já conheci o Marlon de vista. E eu ia fazer cabelo na onde ele tráfico de droga, onde eles faziam um negócio. E eu via ele lá. Só que até então eu não sabia que ele era disciplina do local. Eu não sabia. Eu vim saber mesmo no dia que eu fui procurar o Alexandre. Que aí hoje um dos réus que hoje felizmente está morto, foi ele que me falou que era o Pé de Urso, que era disciplina. Quem que é esse réu que faleceu? Era Coruja. Coruja. A senhora se lembra do nome dele? Não, mas eu sei que o nome dele era Coruja. Coruja, tá certo. Bom, testemunhão, a senhora tem mais alguma informação importante para nos dar aqui que eu eventualmente não tenha te perguntado, especificamente em relação ao Bruno? A única coisa que eu tenho para dizer é que ele não é vítima. O Alexandre hoje arrebataram ele está morto, mas ele não é vítima. Esse baleado, ele não é vítima. Ele pode falar para todo mundo aqui que ele é vítima. Amanhã depois ele pode estar nas ruas e vai fazer mais um pai de família, um irmão, um filho, mais uma vítima. Porque hoje a pior arma do ser humano não é a arma de fogo, como eu disse, é a língua. E ele não é que ele vai dizer aqui que está mudado, ele não está mudado. Nenhum desses réus está mudado. Todos eles são os monstros. Que o que fizeram com o Alexandre e com o Fernando não se faz. Não se faz o que eles fizeram. Eles não, como eu disse aqui, eles não mataram só um homem. Mataram o pai de família, o filho, o irmão. E deixaram a esposa com um filho de 2 anos. Hoje, a minha cunhada, ela faz de tudo para poder manter o filho dela. Então, hoje, eles deixaram essa sequela lá nessa família. E pode fazer várias e várias famílias se hoje não parar aqui. Eu lamento muito, mas agradeço muito a sua colaboração. Obrigado. Viu? Obrigada.
Pastor Felipe? Boa tarde. Boa. Testemunho. A senhora tem raiva? Pode repetir, por favor? A senhora tem raiva do Bruno? Eu não posso dizer ao senhor que é raiva, o que eu sinto por ele, eu não consigo sentir nada por ele. A única coisa que eu consigo sentir hoje é justiça, que a justiça seja feita. A senhora não participou, obviamente, de toda essa dinâmica que aconteceu na rua pra gente, né? Sim. A senhora não presenciou nada disso. Não. Tá? Quem contou para a senhora tudo, segundo o que eu entendi das suas narrações, foi a delegada. A delegada, todos os locais que eu passei, que conhecia esse cidadão, e que posteriormente, no bairro, sempre tem comentários, e a gente ouviu muita coisa. Mas para eu poder me inteirar em todo o assunto, eu tive que realmente entrar em todas as favelas. Tá? Então, dessa briga, especificamente, que a senhora falou, foi o estopim de tudo isso que nós estamos apurando? Foi choque de tudo. Quem foi que falou dessa briga para a senhora? A esposa do Alexandre me ligou, pedindo para que eu fosse até a casa deles, para poder confortar o Alexandre. E ela estava com medo do Alexandre sair, porque como na época ele era traficante na época, então ela ficou com medo de deixar ele sair e ele querer fazer alguma coisa contra o Alexandre. Então eu fui lá. Para conversar sobre esse assunto. Tá? Eu perguntei para a sua cunhada aqui antes e ela não disse de nenhuma briga. Ela falou que não tinha nenhuma desavença, que ela não ficou sabendo de nada disso. Então ela mentiu, tá? Com toda a certeza do mundo ela mentiu. Eu posso dizer isso na cara dela. Como era? Só um minuto. Pois não. Só um minuto. Eu não vou mentir para nenhum de vocês aqui, tá? A mulher do Alessandro, ela tem muito medo do que pode acontecer com ela, porque querendo ou não, ela ainda mora no local. Eu não moro mais lá. Hoje, mesmo eu morando lá, ou não, eu não tenho medo, porque eu nasci mulher e vou morrer mulher. Hoje, a única coisa que eu quero e busco hoje é justiça. Eu não preciso estar aqui diante dessa mesa contando uma mentira ao qual não vai me favorecer. E nem favorecer meu irmão que já está morto. A única coisa que eu estou pedindo, não só por mim, é pela minha mãe e pelos filhos dele, é a justiça. Então, tudo que eu estou falando aqui hoje, esse meliante sendo acusado hoje, sendo julgado, e tendo toda a total pena que ele vai ter, que eu acredito no meu Deus, que ele vai ter essa pena, isso não vai confortar o nosso coração, mas vai diminuir um pouco a nossa boca. E a gente vai ter ciência que amanhã depois ele não vai fazer com outra família que ele fez com a nossa. Então eu peço hoje justiça, em nome do Alexandre, em nome do Fernando, e em nome de outras vítimas que eu sei que eles fizeram. Só isso que eu vou falar. Então, em nome do Alexandre, Sim. como era o relacionamento da senhora com o seu irmão? A melhor. A melhor. A senhora conhecia ele bem? Conheci. A senhora sabe se ele usava droga? Usava sim. Que droga ele usava? Até o meu conhecimento, cocaína. Cocaína. Sim. A senhora sabe se ele era dado a bebida? Não entendi, desculpa. Se ele bebia? Bebia. Frequentava bares. Oi? Frequentava bares. Frequentava sim. Ele tinha problema de alcoolismo também? Não, nenhum. Em alguma outra oportunidade, a sua cunhada chegou a te pedir ajuda por o teu irmão ter sumido de madrugada, não ter voltado para casa? Na quarta-feira ela não me ligou, porém de madrugada ela mandou mensagem dizendo que ele não tinha voltado. Digo em outra oportunidade, sem ser dos fatos, quando ele sumiu de fato. Sim. Ficava às vezes fora de casa Sim. e não voltava. Sim. Mas logo no dia seguinte ele já estava em casa. Isso em decorrência do abuso de drogas. Sim. Quando o seu irmão estava
sob efeito de droga ou de álcool, como era o comportamento dele? Olha, quando ele me ouvia muito, teve uma vez que minha cunhada me ligou, falou que teve uma briga no bar, uma discussão entre ele e uns rapazes lá. Eu conheci os rapazes. Por volta das 3 da manhã, ela me ligou pedindo para que eu fosse levar ele para casa porque ele não queria ir embora, ele queria continuar bebendo. Chegando lá, ele só me olhou, abaixou a cabeça e falou assim: paga a conta aí que eu vou embora. Tinha muito respeito. Muito, demais. Demais. E quando ele estava sob efeito de droga ou de álcool, ele ficava mais brigão, mais valente, arrumando mais confusão, ou ficava na dele? Ficava na dele. Até se alguém fizesse alguma coisa contra ele, infelizmente, ele ia também contra. Porém, até ao meu conhecimento, ele não era violento. E nos bares, nesses lugares que ele frequentava, ele se apresentava como policial? Não se apresentava como policial. Porém, ele mostrava o que ele fazia. Que ele era detetive particular e quem quisesse. Ele trabalhava na área de segurança particular? Sim. Tá. Ele não. Tem um termo que a senhora usou na delegacia. Sim. A senhora fala: meu irmão pagava de polícia no bairro. Sim. Era assim que ele era identificado com os locais que ele passava, que o pessoal falava que ele era polícia. E sempre quando alguém vinha falar alguma coisa, eu falava: não, ele não era polícia. Ele era detetive particular e ele trabalha com segurança patrimonial. E dado ao uso de drogas, o seu irmão frequentava as biqueiras da região? Até o meu conhecimento, ele ia na favela Rio. Na Rio. A senhora sabe quem eram os amigos que usavam droga também? Na época, o Rick, que é um dos réus, o Madinho também, que é um dos réus também. Tinha um amigo de nome de Gil? Sim, também. O Gil também? Também. O Gil do depósito? Sim, ele mesmo. Mesmo. O Gil frequentava a casa do seu irmão, a senhora sabe? Se frequentava a casa do meu irmão, eu não sei. Você sabe se o Bruno era amigo do seu irmão? Conheciam, se conheciam. Eles usavam droga juntos? Até meu conhecimento, até onde eu sei, não. Quanto tempo que o seu irmão ficou casado com a sua cunhada? Mais de 12 anos. Mais de 12 anos. Teve outros casamentos antes? Ele teve 3 mulheres antes da minha cunhada. Teve filhos com elas também? Sim, ao total hoje ele tem 5 filhos. Tinha. Tá. 5 filhos. Já ficou sabendo de alguma oportunidade de seu irmão agrediu a esposa? Não. Na noite em que o seu irmão sumiu, a senhora sabe qual bar que ele estava? Qual bar que ele foi? Ele estava na chácara da Damascena. Estava com o Gil. O Gil estava com o dono do bar bebendo. Chegou um rapazinho de moto, eu não conheço, é da chácara da Damascena também. E chamaram ele para poder ficar bebendo no bar do Circo. Como já estava de madrugada, o dono do bar ia fechar. O nome do dono do bar é Gaspar. Aí eles foram para esse bar do Circo, foram no bar também e foram logo em seguida para o bar do Circo. O Gil, até o meu conhecimento, o Gil tinha ido embora mais cedo que meu irmão para ir para casa. Alguns falaram que ele não foi embora, que ele ficou, mas quem me disse foi o pessoal que estava no dia que falou que o Gil tinha ido embora mais cedo e o Alexandre ficou. Tá. A senhora chegou a conversar com o Gil depois disso? Sim, eu fui na casa dele procurar o Alexandre na casa dele porque eu procurei tudo. A última pessoa que, até meu conhecimento, que estava com o Alexandre foi ele. Só para eu entender, então, essa briga que teria causado toda essa fofoca tinha sido uma semana antes?
Teria sido uma semana ou 8 dias antes. Tá. A senhora sabe se nesse dia à noite que o teu irmão sumiu, se o Bruno estava usando drogas junto com ele contigo? Não sei se ele estava. A senhora ficou sabendo de alguma desavença do seu irmão com um outro réu aqui de Fogo Baianinho? Não fiquei sabendo. Que o Baianinho talvez estivesse andando atrás do seu irmão, procurando ele, isso já não estou sabendo. Não fiquei sabendo, mas eu conheço o Baianinho. E esse Baianinho, ele é da criminalidade? É da criminalidade também. Tem envolvimento aqui? Tem envolvimento sim. A senhora mencionou que viu vídeos desse julgamento do Fernando e do seu irmão. A senhora pode narrar com detalhes, porque esses vídeos não chegaram no processo. Não, doutor, chegaram. Chegaram. Sim. Você pode fazer pergunta, mas com essa ressalva. Não, tá bom. Pelo menos há 2 vídeos. 2 vídeos. Com relação a esses vídeos, a senhora se recorda do que perguntavam para o Fernando? Perguntavam para o Fernando quem ele conhecia do meio que matava o PCC também, que era para ele dar os nomes de quem matava o PCC, quem era contra o PCC. Aí falava, bora Gordão, fala Gordão. No vídeo eu ouvia muito isso, bora Gordão, fala Gordão. Se você falar, a gente deixa você ir. Então prometeram que ia deixar ele ir se ele falasse coisas ali naquele momento. Entendi. E em algum momento desse vídeo eles perguntam sobre o Bruno? Não. Nem no vídeo do seu irmão. Ninguém fala nada sobre o Bruno. Não. No primeiro vídeo que eu tive acesso, não falava muito dele. E no segundo vídeo também não? Não. Nenhum Nenhum dos dois. Porque até então ele não estava sendo acusado. Depois que viram que ele tinha mentido, e foi aí que levaram ele junto também. Então, quando já estavam o seu irmão e o Fernando arrebatados, é que levaram... Tinham sido levou o Alexandre primeiro para a chácara. O Alexandre apanhou muito, apanhou demais. Logo em seguida, no domingo, levaram o Fernando, constataram a procedência, que não era tudo aquilo que ele tinha relatado com os demais, e lhe pediram para que ele também fosse para ser julgado também. No dia do julgamento, que houve a invasão da polícia no local, e que acabou ele sendo salvo. Perfeito. Que hoje ele se diz vítima. A senhora teve acesso aos vídeos da outra audiência? Eu tive acesso a alguns vídeos dentro da delegacia. Eu tive o julgamento aqui dos outros réus. Sim. A senhora viu? Eu vi alguns vídeos aqui, sim. Tá. A Bruna, a senhora conheceu? De vista. A senhora conversou com ela sobre esses fatos? Tentei conversar com ela, ela estava no ponto de ônibus. Aí meu outro irmão me travou, pediu para que eu não fizesse isso, que poderia inibir, que ela poderia ir embora com medo, alguma coisa do tipo. Ela relatou que o Alex tinha sido levado sim, e que estava o Marlon, estava o Caio Balinha, estava um monte de gente na chácara, e que até então, quando ela viu o Alexandre tinha sido levado para o quartinho, aí como ela teve conhecimento e conhecia o Alexandre também, ela disse que ficou meio coisa, e parece que ela lá falou mal do primo dela, que é o Fernando, que é uma das vítimas também. Ela falou mal do primo dela, porém esse cara foi e pegou o primo dela por conta do que ela também falou. Ela é prima do Fernando Coutinho. Sim, Fernando Coutinho, uma das vítimas. Tá. A senhora soube de uma história de um grupo de WhatsApp em que supostamente o seu irmão e o Fernando participavam de matadores de aluguel, matadores de PCC, algo do tipo? Sim, soube. Esse grupo existia? Não existia. O Alexandre, quando ele trabalhava na área de segurança, ele conhecia muito policial, muito. Então ele trabalhava
nos locais, ele fazia segurança esporadicamente em eventos, então ele tinha muito conhecimento. Com todo o conhecimento que ele tinha, na identificação do número de telefone que ele tinha, ele colocava fulano de tal, sargento, papá, assim, assim, sabe? Isso. Aí, posteriormente, no dia que ele foi levado, esses veriantes viram o telefone dele e, com o que ele também falou, ligou uma coisa na outra. E o seu irmão ele era amigo do Fernando? Era. Eles frequentavam bares juntos também? Sim. Frequentavam uma casa do outro? Não, mas se conheciam sim no bairro e bebiam sim. O Fernando usava droga também? Até onde eu sei, não. Mas depois a esposa dele me confirmou que ele usava. Estou satisfeito. Obrigado. Jurados, juradas? Podemos encerrar?